Buenas, galera! Estamos começando o nosso podcast Destrave a Voz. Olha, esse podcast nós vamos trazer muitas pessoas da área da comunicação, jornalistas, vendedores, empresários, todas as pessoas que reconhecem que é importante falar em público e falar bem, pois todos falam, mas poucos convencem. E pessoal, para começar o nosso podcast, eu trouxe duas figuras muito conhecidas aqui em Itapevi. Dois caras que eu tenho uma admiração e eles sabem se mora no meu coração. Até ia fazer assim, ó, pau, bateu aqui. Pessoal, esses caras, eles têm, olha só, podcast, acho que na quarta ou sexta geração já? Quarta. A quarta, os caras entendem tudo de comunicação em Itapevi. De quem que eu estou falando? Estou falando do meu amigo Cunha Júnior. Cunha, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado, irmão. Eu que agradeço, viu? Tá fazendo a estreia desse programa de Sique Souza. Obrigado mesmo. Obrigado, Cunha. E aqui do meu lado também, ele, um cara que eu tenho um carinho também igual ao do Cunha. E eu fiz assim, ó, pessoal, pra vocês saberem como que eu convidei ele. Eu falei assim, irmão, você tem alguma coisa terça-feira, 17h30? Ele falou, por enquanto nada. Eu falei assim, então você tem. Você vai lá, você e o Cunha. Meu amigo Lion, Henrique Lion. Isso aí, obrigado pelo convite, Sique. Uma boa tarde, né? A você também, meu parceiro, meu irmão Cunha, a meu amigo Andres Alves, que está ali operando a ilha. É um prazer sempre estar com os amigos e principalmente falar de comunicação, né, Sique? Que é a nossa vida, é o nosso dia a dia, então é sempre uma grande alegria. Show. Pessoal, ó, como é que vai ser esse podcast aqui? Lion e Cunha. Meu, é um bate-papo. Eu conheço vocês, mas eu quero que o pessoal conheça mais a pessoa, o cara bacana. Meu, o Cunha, o coração dele é maior do que ele. E ele sabe por que eu tô falando isso. É um parceirão. O Lion aqui é o cara que sempre tá me dando algumas dicas. Sique, vai pra lá. Sique, corre pra cá. Então a gente vai entender um pouquinho mais. Então, vamos falar, meu irmão. É isso aí. Primeiramente, é um prazer, como eu disse, estar aqui participando do primeiro programa, né, Sique? Tenho certeza que vai ser um sucesso total. Itapevi precisa de espaços assim de comunicação, porque nós somos dois de tantos outros comunicadores, né, de Itapevi, pessoas que vivem da comunicação, e esse espaço vai estar abrindo para que eles possam falar um pouco sobre o seu próprio trabalho, né, sobre suas vivências, e aí quem vai estar do outro lado assistindo lá vai poder estar absorvendo com certeza alguma coisa positiva, né, desse bate-papo, né? Bom, meu nome é Henrique Leão, sou jornalista, conhecido como Lion. Eu sou nascido em São Paulo, capital, e itapeviense de coração e de reconhecimento. Quando a Câmara, tanto eu quanto o Cunha, nos reconheceu como cidadãos itapevienses. Então foi uma grande alegria pra gente ser cidadão itapeviense, pelo trabalho, pelo reconhecimento. Já são 25 anos de trabalho na área da comunicação, dos eventos, né? Muitos nos reconhecem como DJ também, porque nós tivemos essa grande vivência na área da música também, dos eventos, né? Foi sempre uma coisa caminhando junto com a outra, né? O nosso amigo Andres Alves está aqui na ilha, foi uma das pessoas que começou com a gente lá em 99, 98, enfim. FM. Na época da Rádio Ita, Rádio Gama. Exatamente. Meu, assim, a gente já vem lá de trás, dos primórdios, desde da rádio aos jornais também, né? Então a gente vai construindo uma história, construindo um trabalho. Hoje, graças a Deus, eu sou proprietário de um grupo de comunicação, que é o Grupo Expressão de Comunicação, o qual nós temos o jornal impresso, que nós trouxemos aqui a edição de maio, que é o jornal Expressão Regional. Aí, ó, fresquinho. Isso aí, ó. É o único jornal impresso hoje de Itapevi, né? Nossa sede é em Itapevi, porém nós trabalhamos toda a região oeste, né? E alguns municípios vizinhos também do interior, como é o caso de Mairink, né? Nós também estamos lá e em breve também em Alumínio. O trabalho está crescendo, assim, que graças a Deus, fruto disso que eu estou falando. Começamos lá há 25 anos atrás, plantamos a sementinha e vemos regando nesses anos aí. E também temos, como você mencionou, já vamos fazer 4 anos lá na TV Barueri, onde todas as quartas-feiras nós fazemos o Expressão Podcast, que é mais um braço do grupo de comunicação, né? E recebemos os amigos lá, você esteve lá com a gente também, né? Lá é um espaço democrático, onde nós recebemos pessoas de todas as linhas de trabalho, da sociedade civil, políticos, empresários, comunicadores. É um espaço para que as pessoas possam, como você vai estar inaugurando aqui hoje, vir aqui falar um pouquinho sobre o que ela faz, falar um pouquinho sobre a sua história, dando dicas de trabalho, né?
E em relação ao nosso grupo de trabalho que eu estava falando, temos também o portal de notícias, que é o portal expressãoregional.com, as redes sociais, que é portal Expressão Regional, e o jornal digital também, que nós encaminhamos via a lista de transmissão, né? E também pelas redes sociais. Então é um conglomerado de informação. Não é fácil tocar o barco, mas a gente tem parceiros muito bons que nos ajudam nisso, né? E é graças a isso que nos trouxe aqui hoje, para estar batendo esse papo com você, irmão. Show de bola. Pessoal, vocês perceberam que, olha só, o quanto é importante a comunicação. Lá eu venho falando, lá de trás, o DJ, show de bola. E o legal também daqui na comunicação... Fez o curso? Não, deve ter feito. E aí ó... o curso? Eu preciso fazer o curso para melhorar um pouquinho ainda. Não, e aí legal, pessoal, que ele se conecta. Vocês viram que ele veio já... conversou com o Cunha, aí falou com o DJ Andres lá no fundo, trouxe a atenção pra ele. É isso aí, é se conectar, essa é a comunicação. E agora eu quero que você apresente aqui pra gente também, como eu disse pra vocês, esse cara que o coração dele é maior do que ele. Cunha Júnior, é ali, pessoal, é grudado. Tanto é que o Cunha é tão grudado com o Lion que na hora que eu convidei o Lion, falei, Lion, você e o Cunha vêm junto. Beleza. Aí hoje eu falei, pô, talvez o Cunha vai pensar assim, não, chamou o Lion, mas eu falei, irmão, você sabe que eu gosto de você, vem junto, cara. Mas os dois é um só. Não cerca, não. Então... Ele marca os programas lá, me avisa, eu aviso o Marco, eu aviso ele. A gente não tem esse negócio, não. É isso uma aí. coisa que não há entre nós dois, irmão, chama-se vaidade. Ah, não, legal. vaidade não faz parte da Isso aí minha não faz vida. parte da nossa correria, não. É. Verdade. Costumo dizer, ô Sique, que assim, tem dois tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que ela já chegou no teto dela, né? E não quer mais, porque passando daquilo ali é só poder. E o poder, ele é vaidade. E assim, cara, eu sou um cara totalmente sem vaidade, cara. Eu sou bem tranquilo lá, e me conhece, o Andres me conhece há muitos anos, né? Você me conhece há muitos anos, né? E assim, hoje nós estamos aqui para trocar experiência, fazer um bate-papo, né? De pessoas que trabalham com comunicação há vários anos, né? Então, assim, eu comecei na comunicação, eu era moleque ainda, não... A palavra comunicação, assim, era difícil você escutar, né? Você trabalha com o quê? Era difícil, eu não escutava. Ou o cara fazia adesivo, ou o cara fazia arte, mas não tinha aquela expressão comunicação era como é hoje. Né? Era um segmento específico, né? Entendeu? Não é que nem hoje o poder que a comunicação tem. Então, assim, eu comecei lá, muito lá atrás, fazendo jornal, igual vocês estão vendo aqui, mas no Gillette Press, entendeu? Então, assim, quem sabe aí, quem é veterano conhece, que você, na realidade, você diagrama um jornal com o jornal das outras pessoas impresso. Ele é uma folha grandona onde tem vários bloquinhos que você corta as notícias dos outros jornais e vai montando o seu jornal. Né? Quem não sabe aí, agora tá sabendo. Então, assim, e ela é muito dinâmica. A comunicação, ela vem mudando. Para quem não me conhece, sou conhecido como Cunha Júnior, moro em Itapevi aí há 40 anos, né? Sou nascido em Osasco, mas sou filho de Itapevi, vim para cá com 6 meses. Como o Lion citou, tivemos a honra de ganhar da Câmara Municipal lá uma homenagem como cidadão itapeviense, né? Quem não é nascido em Itapevi se torna cidadão itapeviense. Quem é nascido em Itapevi se torna cidadão benemérito. Então, assim, nós tivemos a honra, acho que por meio de 2016, 2017, né? Teve esse reconhecimento, teve sessão solene, tudo, foi entregue lá, foi muito bacana. E lá no dia tinha vários comunicadores. Nós somos de Itapevi e nós temos o privilégio, porque nossa cidade, ela tem muita gente que trabalha com comunicação, né? Tem muitos comunicadores bons, tanto no privado quanto no público. Eu sou um cara que eu atuo nas duas áreas. Eu atuo tanto no privado quanto no serviço público. E parece que não, mas são linguagens diferentes. Você também. Você, no público, você tem um tipo de linguagem. No privado, você ensina as pessoas como ter a linguagem do privado, né Lion? Né? E assim, quando a gente começou lá na TV Barueri fazendo o podcast, o Expressão, era cru, era ruim, nós tínhamos vergonha de falar, não tinha desenvoltura que nem a gente tem hoje, né? Então, assim, isso que a gente está fazendo hoje aqui é uma parte da comunicação. O saber falar, o saber se expressar, o saber colocar as palavras no lugar certo, principalmente quem apresenta, né? Quem faz cerimonial, quem apresenta show, né? Então, assim,
desde quando eu me conheço, a comunicação, ela tá comigo. Show de bola. Né? Então, é isso aí. E olha que legal. O Cunha, você falando assim, a gente percebe a importância do network. Sim. Se comunicou, você falou assim, quando começou o podcast, meio ainda sem jeito, meio tímido. É igual eu tô começando aqui agora. Tem gente que fala assim, pô, sei que você já trabalha comunicação, ensina as pessoas a falar, então vai lá e faz. Mas é um novo caminho, é um novo local. Então você está aprendendo. E você falou, ó, fui lá, fui conversando, você foi trabalhando o network seu, e aí vocês vão crescendo. E olha que bacana também. Eu não sei se vocês lembram. O Lion, quando você começou o podcast, você falou, Sik, ó, eu quero. Olha como é que a vida é uma roda gigante. Você eu foi quero o primeiro, que você. não foi? Eu quero que você seja o primeiro. Você foi o primeiro, verdade. Eu quero que você seja o primeiro. Eu tava em dúvida entre você e o John Martin. O John Martin foi o segundo, você foi o primeiro, é Aí verdade. falou assim que vai ser o primeiro. E aí, na hora que tava pensando em quem trazer, eu falei, coincidência, tá pô, vendo? a vida como é uma vida roda gigante. Aí eu fui o primeiro. Aí vocês são o primeiro Network, é o mesmo. que você Network. disse. Network. É isso aí. Cunha, mas fala um pouquinho mais aí do seu trabalho, com comunicação. Você tem comunicação privada, pública. Hoje, o que você faz? Então, hoje, o meu forte é a comunicação pública. Hoje eu atuo na Câmara Municipal de Itapevi, sou coordenador de comunicação lá, junto com o grupo que trabalha comigo lá, que são pessoas que entendem, sensacionais, cara. Quero, aqui em nome do meu amigo Jairo Camilo, mandar um beijo e um abraço a todos vocês, né? E é o que eu te falei, a comunicação pública ela é diferente da comunicação privada. Você tem que ter um dedo para falar. Você tem que ter um cuidado para se expressar. Porque tudo que você fala e você se expressa, sussurra de uma maneira positiva ou negativa, né? Como tivemos aí há pouco tempo aí, a comunicação do governo federal acabou fazendo uma matéria ou falando alguma coisa do sentido do governo que ele reverberou de uma maneira negativa, né? Então, assim, é pisar em ovos, né? Quando você faz uma comunicação institucional. Já no privado é diferente. No privado você pode colocar a sua imaginação para rodar. Entendeu? Claro que você não vai exagerar. Você tem ali, você tem os parâmetros, mas você pode trazer o que é mais moderno, uma linguagem mais moderna, uma linguagem mais jovem, se você quiser, né? Eu sei que alguns órgãos públicos estão fazendo isso, mas tem debate sobre isso ainda, porque assim, o órgão público ele é sério, mas ele tem alguns que estão exagerando, fazendo uma comunicação muito extrovertida. Então, assim, no público eu já prefiro ser um pouquinho um pouquinho mais fechado. Eu prefiro fazer realmente, levar a notícia de um fácil entendimento, sem muito frufrurinho, entendeu? Já no privado é legal porque você vai sentar, você vai bater um papo com ou o dono do estabelecimento ou a empresa, né? Você vai conhecer outros comunicadores, porque assim, o Lion ele trabalha com isso faz muito tempo também. A ideia é diferente. A ideia é diferente. Se você conversa com o cara daqui e você conversa com o cara do interior, é diferente. Você aprende com ele, ele aprende com você. Ou você saber falar, se expressar, é uma outra etapa. Depende de tipo de comunicação que você vai fazer. Conheço caras, grandes comunicadores que não falam, né? Mas dali surgem as ideias, né? Então, o que eu posso te dizer é o seguinte... Primeiramente, estudem o assunto. Estudem o assunto. Hoje a internet, ela fez... Todo mundo é comunicador hoje. A internet, ela fez isso. Porque ela é barata, né? Fácil acesso. E as pessoas, elas querem viralizar, né? Então, tem que tomar cuidado para você não viralizar. Você pode até viralizar, mas tomar cuidado para não virar chacota, né? Isso mesmo. E olha que legal, pessoal. Cunha falou algo bem interessante. Tem duas formas de comunicação. Tem a pública e a privada. A comunicação pública é bem isso. Você que é comunicador, tem todo um protocolo. Você tem que estar uma postura mais, eu diria, um pouquinho mais engessada. Embora eu costumo dizer assim, eu já ouvi isso. Alguns mestres de cerimônias dizerem assim que eu sou meio rebelde. Porque o correto, se fosse para eu apresentar aqui, um evento público, eu diria assim: senhoras e senhores, é um prazer ter todos vocês aqui. Hoje nós estamos com a presença do senhor Cunha Júnior e do senhor Henrique Lion. Só que eu sou um pouco meio rebelde, então eu coloco mais entonação. Eu falo: senhoras e senhores, é um prazer enorme ter vocês todos aqui. Hoje nós temos a presença do nosso amigo Cunha Júnior e também meu amigo Henrique Lion.
Então, o público ele é mais engessado. Aí, às vezes, dependendo da situação, você é um pouquinho meio rebelde. É que você tem que usar as regras do cerimonial. Cerimonial. Então, é o que eu tô te mesmo. falando. Pra quem não sabe, o público ele tem um cerimonial. Ele tem uma regra de cerimonial. Sim. Ele tem os caras que dão curso de cerimonial. Você já fez Isso. curso de cerimonial, Sim. né? Então, assim, pra visão do outro, às vezes, que vê a instituição como uma coisa mais séria, talvez o seu jeito É meio é rebelde. onde você é o rebelde. É. Sim. E eu acho assim, sim, que hoje, foi o que o Cunha falou, a questão da internet, a informação é muito rápida hoje. Ela chega muito rápido, em Exatamente. segundos, nas pessoas. E foram quebrados muitos estereótipos, por exemplo. E também depende muito do que você está informando. Vou te dar um exemplo prático. Ó. Você vê hoje o Jornal Nacional. Ele imagina o William Bonner de regata. Certo? Ah, quando ele foi lá no sul lá, ele tava com umas roupas comuns, camiseta e tal. Você já olhava, você já achava Não, diferente. A latinha de água lá já virou a discussão do negócio. Que o cara viu uma latinha de água. Então, assim, pra você ver. Por quê? Porque o Jornal Nacional sempre teve o carimbo de um jornal sério, um jornal ali que fosse um cerimonial, pautado, aquela linha jornalística, papapá. Aí você já pega o pessoal, por exemplo, do G1, você vê cara que nem eu, com tatuagem, mais jovem, que não é meu caso. Eu não sou nem tão velho nem tão jovem, né? Eu tô no meio termo ali. Então, assim, você vê um cara lá com o cabelo mais moderno, as meninas também, tatuada e tal, porque aí já é outra proposta de informação. E eles fazem aqueles drops de informação e tal, já é outro tipo. Também é comunicação. Então mudou-se muito essa questão de como transmitir a informação. Mas tem um limite para tudo. O próprio que eu falei agora do William Bonner, realmente não vai haver, eu acho que não vai haver um momento do Jornal Nacional mudar essa questão. Porque eles já têm esse desenho e funciona daquele jeito, né? Eu mesmo, eu sou jornalista. Quantos amigos que eu tenho que gostam de andar de terno e tal? É o estilo da pessoa. É o jeito que ela se sente bem. Eu já não gosto. Eu sempre gosto de andar de camiseta, tênis, calça jeans e tal. Claro que se você vai num evento que exija que você use uma roupa específica, você vai. Mas pro dia a dia, eu sou feliz como eu me visto, né? E tem gente que não gosta, né? Não é porque você é cerimonialista, tem que andar de terno na rua. Exatamente. Você tem que usar o terno na hora do evento lá, Você é né? rebelde? A não ser que você goste também, né? Sim. De usar. Como eu conheço também advogados que não gostam de ficar usando de gravata. O cara anda assim, só com o terno, o blazer e tal, porque é advogado, ele tem que andar bem vestido, né? Mas ele não curte muito gravata, essas outras coisas. Gosta mais de um sapatênis do que um sapato social. É a pessoa, né? Não é porque ele anda assim que ele vai ser melhor ou pior, né? E são propostas diferentes, né? Então hoje a gente tem essa flexibilidade ainda na informação no contexto geral, né? E eu acho bem bacana isso. Eu acho legal, que nem você está falando, Cunha também, é o se adaptar, né? Você tem que se adaptar ao seu público. Que nem, Sim. por exemplo, embora eu faça um evento mais formal, eu já trabalhei com 4 prefeitos. Cada um tinha o seu estilo. Eu tive um que ele era extremamente formal. Nós poderíamos estar fazendo a inauguração que fosse... Eu tinha que ser extremamente formal. Depois já trabalhei com um que ele respeitava o cerimonial, e mais ele deixava eu me conectar com o público. Porque às vezes nós vamos fazer uma inauguração, por exemplo, para a população aquilo é um presente, aquilo é uma conquista. Então não adianta eu falar, estamos todos aqui reunidos para a inauguração da escola fulano de tal. Não. Aqui, embora eu siga o protocolo, não faço, mas estamos todos aqui reunidos para a inauguração da escola tão desejada, escola fulana de tal. Eu coloquei um pouco mais de ênfase, coloquei emoção, porque assim a gente se conecta. Sim. E já no público, que nem o Cunha disse, aí você pode criar mais, você se solta e tal. Mas, Lion, eu quero que você que é o cara aqui do Expressão Regional, Lion, desde lá atrás, quando eu conheci o Lion, ele já ficava com o jornal aqui, ó. Né? Verdade. Nós conhecemos lá atrás, o Lion já com o jornal pra cima e pra baixo. O Lion, mas vocês aqui é um sobrevivente. Por quê? Porque hoje é tudo no digital. E ainda você tem ainda o impresso. Sim. E às vezes a gente passa em alguns lugares, pô, é o jornal, Expressão. O legal é que tipo, a gente fala assim, se tá ali o jornal do Lion. Às vezes a pessoa fala, pô, o jornal do Lion, porque é impresso. Mas e aí como que você vê essa comunicação? Para quem hoje o povo consome aqui no celular, pro papel. Então, foi até que eu conversei com um cliente nosso sobre isso esses dias. São propostas diferentes, né? Por exemplo, eu sou da época do impresso. Quando eu comecei a trabalhar no jornal junto com o Cunha,
Né? O primeiro jornal que eu trabalhei foi com o Cunha. Isso daí lá, meados de 90. Então, assim, não se falava em digital na época. Tava começando lá fora ainda a se falar alguma coisinha, mas era muito, assim, fora da realidade do Brasil, vamos dizer assim. Era o jornal impresso, ponto. É isso. E tínhamos grandes jornais impressos aqui na cidade, na região. Eu acho que nós começamos na época que o negócio estava no auge da coisa, sabe? Muitos jornais, bons jornais, inclusive, né? Só que acontece o quê? A internet, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. Por quê? Ao mesmo tempo que ela ajuda, ela também dificulta. Por quê? Uma preocupação que eu tenho hoje, Sique, são, por exemplo, essas páginas que o pessoal cria no Instagram que se titulam páginas de jornal. Entendeu? Escreve errado. Por que é ruim? Por quê? Eu estudei para estar aqui. Errada. Ó, eu estudei, eu tenho faculdade, pós-graduação. Eu fui correr atrás. Apesar que o jornalismo tá na minha veia desde moleque. Eu escrevia já com 16 anos. Mas sempre fui bom em língua portuguesa e sempre procurei melhorar aquilo que eu fazia. Então eu vejo o jornalismo em mim como o cara que é escritor. Um dom que Deus me deu, de escrever. É isso que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Só que isso não é o suficiente. Eu precisava melhorar. Eu precisava me enriquecer. Né, me informar, me profissionalizar, e eu fui correr atrás disso. Aí você vê esse pessoal que monta hoje, eles compram seguidor, eles fazem várias coisas, por quê? Você é comerciante, certo? Você tem a sua empresa também. Eu falo assim, ó, eu tenho aqui, irmão, ó, 50 mil seguidores, irmão. Desses 50, 30 mil só em Itapevi. Você vai crescer os olhos. Se você não entende, se você não entende, caramba, bicho, o cara tem 50 mil seguidores, irmão. E o cara nem influencer é. Nada. Se o cara fosse influencer... O cara meteu lá 50 mil pessoas lá no seu Instagram, comprou lá os seguidores. O cara foi dormir com 1.000. Acordou com 50. O cara é o bicho, irmão. Eu quero aprender isso aí. Só abrindo parênteses, esquece que você vai falar, não. Eu quero, às vezes, assim, a expressão, eu quero morrer quando eu tenho só 7 mil e poucos seguidores. Tá bom, mas foi no orgânico. Tá bem. Eu tenho 9 mil. Então, no Tá orgânico. E aí chega, às vezes, sou expert em sei que lá, digital... vou fazer você subir seus seguidores. Aí olha lá, o cara tem 1.000 e poucos seguidores. Então. Aí eu quase falo assim: você quer que eu te ensine como é que eu fiz? Não, porque você entendeu? Você vai fazer o negócio da resultado. A comunicação dele está sendo efetivamente correta. E às vezes você vai ver lá, o cara posta uma coisa ou outra, aí umas coisas que tem nada a ver, é em casa, é bebendo. Aí você fala, essa comunicação do cara não faz sentido. Não tá legal. E outra, é uma salada de coisa que os caras postam lá que é sem pé nem cabeça, irmão. É um negócio louco. E geralmente eles postam coisas pra poder ter curtida e tal, perigosíssimas. Tipo assim, os caras não pensam que a pessoa tem família, se aquilo ali é real ou não é. Exatamente. Que é o fake news. Que hoje nós, que somos da imprensa oficial, pessoas que trabalham com isso, que vivem disso, a gente preza pela informação verdadeira. Entendeu? Então, e eles não têm esse filtro. Foi o que você disse. O adolescente, o jovem que seja, ele pega para ler aquilo ali um monte de erro de português, meu. Erro de concordância. Pra ele tá certo. Pra ele um monte de abreviação. Eu também abrevio normal, que eu tô escrevendo no WhatsApp e tal. Mas no meu jornal, não. Isso aqui, meu irmão, é muito sério. O que eu coloco aqui, a história não apaga. Tá aqui, ó. Você entendeu? É muito perigoso. Então, assim, a informação, ela tem que ser vista como a comunicação em si, uma coisa muito séria, muito... Ela tem, assim, ao mesmo tempo que ela tem o lado bom, ela também tem o lado ruim. É a parte do cancelamento. Por que os caras estão sendo cancelados aí toda hora? Porque os caras despreparados. O cara chega num programa desse daqui, fala uma groselha, não pensa, não tá nem aí. O cara quer o corte. Por exemplo... O cara quer o corte. O cara quer o corte, o cara quer a polêmica. Exatamente. O cara vai falar uma besteira aqui, isso que ele não pensa que ele vai prejudicar você, que é o dono do programa. Ou, às vezes o colega que tá do lado. Exatamente. Às vezes a pessoa que tá sendo lá ofendida, ou que tá participando da conversa. Então, microfone, eu sempre falei, é uma arma. Exato. É uma arma, pro bem e pro mal. Tem pessoas que, infelizmente, levam pro mal, né, Sique? Sim, isso principalmente mesmo. na política, né? Tem cara que aproveita aquilo ali pra ganhar dinheiro, pra fazer coisa má. E outros são pessoas que têm uma boa índole, vou dizer assim. Pessoas que realmente fazem a coisa certa. E ele se aproveita do seu conhecimento positivo para poder gerar recursos, gerar riqueza, não só financeira, mas intelectual também. E se posicionar. Você entendeu? Porque o negócio é que nem xadrez. É posicionamento. Eu não sou o maior jornal da região.
mas eu busco fazer o melhor que eu posso. Você entendeu? Foi o que você falou agora. Eu estou entre tantos aqui da nossa região, tem um monte de jornais. Eu estou num grupo aqui de jornalistas que tem 80 jornalistas. Então, assim, e todos nós nos falamos e tem ótimos jornais. Mas eu, dentro da minha realidade, eu tento passar o melhor produto para quem acompanha o que eu faço e para quem acredita no que eu faço, que são os meus anunciantes. Entendeu? Eu quero que eles sintam-se satisfeitos de estarem me apoiando, o meu projeto, e os meus leitores continuem acreditando no que eu coloco no meu jornal. É isso aí. Ô Sik, Fala aí, para Cunha. completar, por exemplo, você perguntou do jornal por ele ser impresso, né? Então, assim, tudo depende do que o cara quer fazer. Porque se você for fazer realmente um planejamento, você vai ter que ter um conjunto de ações. E nesse conjunto de ações, o jornal ele se encaixa. Exatamente. Porque você vai ter. Vamos dizer que é uma empresa. O cara quer fazer um. O cara chegou na cidade, me instalei aqui na cidade. E assim, eu quero fazer barulho. Eu quero mostrar que eu cheguei. E eu preciso levar a minha marca para as pessoas. Então, ele tem que fazer um conjunto de ações, não somente rede social e internet. Até mesmo porque hoje, para quem anuncia seu produto, a rede social ela não tá mais barata. Porque o algoritmo não entrega mais orgânico. Esquece isso aí, esquece. Você quer que entregue seu produto, amigão? Vai lá e vai pagar. Só que é o seguinte, aí como você disse do cara que é o expert e tem 1000 na página dele, você vai achar 200.000 experts que vão falar que vão fazer um tráfego pago na sua rede. E aí você vai chegar lá e ele vai ter 1.500 pessoas na dele. Por que se ele é o expert em tráfego pago, por que ele só tem 1.500 e não tem as 20.000 corretamente? Exatamente. Então é o seguinte, quando o cara vai fazer um conjunto de ações, isso fica a dica para você que tem comércio, estabelecimento, que quer realmente fazer o conjunto correto. Então assim, dentro da comunicação você tem uma coisa chamada online e uma coisa chamada offline. Entendeu? Então, assim, o online todo mundo já conhece. Você vai lá no YouTube, parece o comercial. Você vai lá no Instagram, o mesmo comercial. Você vai no Facebook, o mesmo comercial. Você vai no Google, aparece os recomendados. Offline, eu acho que a galera não escutou ainda falar sobre comunicação offline. Tá aqui, ó, um exemplo de comunicação offline, jornal. Outro exemplo de comunicação offline que funciona muito bem, outdoor. Outro exemplo de comunicação offline que funciona muito bem, cartaz, faixa, entendeu? Então, assim, tudo depende do que você está fazendo. E eu acho que o conjunto de ações bem planejado, ele dá um resultado muito bom. Ele tem que ser muito bem planejado. Que aí a gente está falando da comunicação em planejamento, né? Não só da comunicação em falar. Que aí entra aquele cara que eu te falei, que é o cara que não fala, mas é um cara que entende pra caramba de comunicação. Sim. E você vê, irmão, desculpa até Não, te fica à cortar. vontade, que é Só pra me arredondar o que eu tava falar. falando. E outra, você vê, você sabe, o jornal, ele tá aqui, para ele chegar aqui na mesa, ele tem um custo. Quando eu digo um custo, é um custo processo, né? geral. Ó, tem uma empresa que faz esse jornal, essa empresa, ela é pagadora de imposto na cidade, essa empresa, Exatamente. ela tem um escritório na cidade, certo? Essa empresa, ela tem pessoas que prestam serviço para ela, para que a notícia possa estar aqui, para ter a foto da pessoa, para ter a diagramação do jornal, para ter a impressão do jornal e para ter a entrega do jornal, que é o produto final. Olha quanta coisa envolve para esse jornal chegar aqui na mesa. Entendeu? Para chegar na banca aos sábados ou às quintas, que nem nós estamos soltando o jornal agora. Então, assim, envolve muita coisa. Aí, o que acontece? Vem, né? Eu não tô falando porque o cara tá falando porque tem um monte de gente que tá ganhando dinheiro com isso. Parabéns. Mas eu, como empresário, não investiria nesse tipo de propaganda. Você entendeu? Eu não acho sério. Eu não colocaria minha marca lá. Porque ao mesmo tempo, como foi o que eu disse agora, o cara apoia a sua empresa e você puxa do lado, tem um negócio nada a ver lá. Uma Uma fake notícia news. fake news, negócio que não tem nem pé nem cabeça. E quem tá vendo aquilo ali vai casar as duas coisas. Você entendeu? Então é muito perigoso. E você hoje, ninguém tá tendo condição de anunciar naquilo que não dá retorno. Você entendeu? Então eu continuo apoiando sim os jornais sérios, as boas propagandas, as páginas sérias também, porque também tem página boa. pô. Tem sim. Agora, por exemplo, qual é a minha opinião? Se a página é de humor, ela é de humor. Ponto. E tem gente aqui que faz maravilhosamente isso. É legal ter a propaganda no humor?
ótimo. Precisa ter. Se ela for direcionada para aquilo. Para aquilo. Entendeu? Tem propaganda direcionada para aquilo. Exatamente. Agora a página é de notícias. Aí, então, ela já tá falando que era de notícias. A proposta dela é notícias. Seriedade, coisa séria. Informação pra pessoa enriquecer e se atualizar, certo? Agora você pega uma página que se diz de notícias, aí põe um negócio ali que é entretenimento esquisito, né? Que não tem nada a ver com a proposta que ele tá oferecendo. Então, é estranho isso. Entendeu? Eu não sou muito a favor, né? E foi o que eu falei, as pessoas começam a ler errado. É que nem você comprar um livro, Sique, pra você ler, e você ficar corrigindo. Você entendeu? Verdade. Você entendeu? Sim. Não tem sentido. E outra não tem coisa, lógica. seu público tá ali, na página de humor. Outra coisa, principalmente isso. Seu público tá ali, cara. Você tem que ter eu sempre falo, pessoal, assim, ó, quando você vai se comunicar, você tem que saber qual é o seu objetivo. Que nem eu, Sique Souza, eu estou sempre. A minha página é Dicas de Oratória. E falar com o público. Ah, Sique, eu quero que você vai falar oratória, técnicas de venda. Eu sou vendedor? Sou, mas eu não sou expert em venda. Eu entendo mais em oratória, persuasão aqui, do que a venda em si mesmo. Então eu tenho um foco. Aproveitando o que vocês estão falando, olha só. Mas deixa eu te falar um negócio pra você rapidamente. Eu vejo a venda como um dom. É dom, também. Além de técnica, é dom. Eu não gosto de vender, eu vendo porque eu preciso. Eu vejo a venda mas eu não sou muito fã de vender, não. Mas às vezes o cara tem o dom da venda e tá perdendo venda por não saber se expressar. É aí que você entra. Você não tem que ser um expert em venda. Até mesmo porque se você fosse um expert em venda, você tinha aí sites de venda e tudo mais. Então, assim, moldar aquele cara que já tem aquele dom. Sim. Tá, eu vou dar uma dica. Olha só quanto é importante realmente você falar bem em público antes até da venda. Você, para vender bem, você tem que falar bem. Eu tinha um cliente onde o gerente me contratou e disse assim: Sique, a minha vendedora, ela é muito boa, mas quando tem um cliente só na frente. Quando ela está com 2 clientes, ela não consegue, ela trava. E a gente não sabe por quê. Eu peguei ela, a menina ótima de venda. Só que conversando com ela, eu dou várias técnicas de PNL e eu identifiquei o seguinte: ela é uma pessoa bem branquinha. E quando ela fica com vergonha, ela fica vermelha. Fica vermelha. Então o que ela sempre pensa? Quando ela tá com um aqui, beleza. Mas se tem um outro aqui olhando aqui, para ela, essa outra pessoa, ela está olhando que ela vai ficar com vergonha. Então ela começa a ficar vermelha. Se o outro aqui fala, nossa, ela ficou vermelha, já era. Ela travou. Tem um ar de julgamento por ela mesma. Por ela mesma. Aí travava. Aí, lógico que eu fui treinando ela. E aí a primeira coisa que eu falei pra ela assim: deixa eu fazer uma pergunta. Quando o seu marido, você ama ele, claro, né? Ela assim. Eu falei, quando você fica vermelha, o que seu marido acha? Ela falou, ele acha lindo. Eu falei, então tá bom. Eu, Sique, acho horrível. Qual das duas opiniões é mais importante? A do seu marido ou a minha? Aí ela falou do meu marido. Eu falei, então dane-se a minha opinião. Primeiro ponto. Segundo, eu falei, sabia que a Bíblia diz que os valentes vestem escarlate, ou seja, veste vermelho. Eu falei assim, o palhaço que simboliza a alegria é o nariz vermelho do palhaço. Então, vermelho, ele é muito importante. E aí fui trabalhando com a importância do vermelho. Cara, era um curso de uma semana, no último dia ela foi com uma saia vermelha. E ela falou assim, que eu comecei a aprender a valorizar o vermelho. E a menina hoje vende. Então, sim, às vezes você tem técnica de venda, mas se você souber falar bem, trava. E o outro ponto para a gente seguir aqui que você estava falando, muito bacana, é ter foco. Você tem que tomar cuidado realmente com quem você está associando a sua imagem, a sua informação. Eu uma vez conversando com um menino de 15 anos, ele conversando, que eu entendo tudo de comunicação, eu ensino nas redes sociais como ficar rico na sua primeira... 15 anos. Como ficar rico na sua primeira... eu te ensino você ficar rico vendendo pela internet, você vai fazer sua primeira venda em 3 dias. Toda hora ele falando isso e aquilo me incomodando. Porque, com todo respeito, ele era um menino humilde, a mãe dele humilde, e ele falando que ensina como ficar rico na internet, vendendo, e em 3 dias você faz sua primeira venda. Aí eu olhei pra ele e falei assim, tá, você me ensina a fazer a primeira venda na internet? Sim. E a segunda? Não, aí você aprendeu a primeira, você vai... Não, e a segunda? Você entende venda? Ele falou, não, aí você vai indo. Eu falei assim, então, meu amigo, então, com todo respeito, você já estourou, já bombou? Aí ele falou, não, mas eu tô ensinando as pessoas que eles vão ficar ricos e depois eu fico rico. Aí eu falei, tá, me fala do que você entende. Você entende de venda ou outra coisa entende? Ele falou, eu amo videogame. Falei, então, meu amigo, o teu Instagram tem que explicar sobre videogame, como passar de fase, tudo isso. Não adianta você querer falar de como ficar rico pela internet se você ainda não tá rico. E como fazer a primeira venda. Tá, eu te fiz a pergunta. Tá, você me ajuda a fazer a primeira venda. E a segunda?
Você não sabe. Então, olha uma fraude aqui. E tem muitas pessoas querendo, tipo assim, bombar, vendendo mentira pela E internet. outra, né, Então tem que tomar seria a mesma cuidado. coisa que a gente vinha aqui falar de jornal sem ter um jornal na mesa. Então, assim, você tem que falar com propriedade o Sim. que você faz. E hoje, nós conhecemos o que nós fazemos. Sim. O brasileiro, que ele tem um problema. Ele tem vergonha de falar que ele é bom. Parece que é uma ofensa falar, eu sou bom no que eu faço. O cara vê isso como uma arrogância. E não é arrogância, irmão. Se você é bom, seja bom. Seja Sim. bom, fala que você é bom mesmo, irmão. Porque você é bom o que você faz. E você parece que às vezes as pessoas, elas têm esse lado, né? De falar assim, o cara é mó malo, o cara fala que ele é bom, que ele sabe tudo. Não, porque se o cara souber, parabéns. Tem que ser valorizado. Se souber, me ensina. Né? Eu quero aprender com ele. Sim. Eu quero aprender com o cara. Você entendeu? Então parece que tem esse tipo de julgamentos, né? Também é bem complicado, né, irmão? Eu acho que, sei lá. Sim. Então aqui, o pessoal falando aqui um pouquinho. Então é isso, olha. Então eu quero mais um pouquinho também. Eu queria fazer uma pergunta que eu coloquei aqui algumas pra gente ter uma direção. Até, pessoal, você que fala em público, tem uma dica pra você. Pra você não perder o raciocínio, é sempre bom você ter um papelzinho. Tem pessoas que falam assim, mas não é vergonha eu ter o papel? Não, eu tô aqui, ó. Às vezes eles falam aqui, eu anoto e falo, na hora que eu tiver a oportunidade, eu falo isso aqui. Quando você tem um papelzinho... Eu não você... anoto, eu fico rascunhando, só fico riscando, fazendo desenho. Ele fica fazendo forca, pra fazendo ter bitinho. E é o que me dá concentração, às vezes. É isso, então. Eu falo, pessoal, você tem que ter um papel, alguma coisa, para que você venha a ter o norte. Você tira a responsabilidade daqui, o nervosismo, e coloca no papel. E aí a conversa vai fluindo. Aí depois você fala, eu tenho que falar isso aqui. Inclusive, o que eu anotei aqui, ó? Qual foi a maior lição de comunicação aprendida por vocês? Tipo assim, que aconteceu tal coisa que isso aqui eu aprendi muito. Que depois eu quero contar uma história que eu tive. Então, qual foi a maior lição? Assim, foi algo legal, algo ruim que você teve que aprender? Qual foi a maior lição? Positivo ou negativo? Tanto você fala? faz. Que eu vou te contar uma pra vocês aqui que foi bem engraçada. E foi uma situação meio difícil, assim, mas foi engraçado. Aprendi muito. Irmão, no meu caso, eu tive lições, principalmente a parte negativa, para poder aprender. No sentido de acreditar em pessoas que eu não deveria ter acreditado. Investir o meu tempo, o meu conhecimento naquilo que não era meu, por exemplo. Você entendeu? Aí depois que a pessoa já aprendeu, ela sai andando sozinha. E ela esqueceu que você ajudou ela a construir aquele momento. Mas ela achou que ela chegou lá sozinha. Então, é esse ponto que eu tomo como um negativo em algumas coisas que aconteceram na minha vida. Entendeu? De positivo, eu acho que o próprio negativo se torna positivo. Porque aquilo que não deu certo, eu tomo como exemplo. Pra mim não fazer de novo, pra mim buscar um caminho diferente. Entendeu? Hoje eu tô já em caminho dos 50 anos, então já aprendi muita coisa, já passei por muitas coisas. Principalmente a gente que não é berço de ouro, né, Sique? Não somos herdeiros, somos guerreiros, né? Então Verdade. a gente teve que construir tudo com muito trabalho, muita dificuldade. A gente teve que bater muita porta. As portas não foram se abrindo sozinhas, né, irmão? Ou foi na bicuda, ou foi no tapa, ou foi na cabeçada, ou foi na inteligência. Mas a gente foi abrindo as portas, né? Pra poder construir momentos como esse que nós estamos aqui hoje. Né? Então, tudo aquilo que deu errado, no final isso acabou dando certo. Porque foram coisas que me ensinaram a fazer diferente, né? E se tornou uma coisa chamada experiência. Que a gente vai, não com os 15 anos, mas conforme a vida, né? Ela vai. Hoje nós estamos aprendendo um pouquinho mais aqui com você, com certeza. E vamos usar amanhã isso também. Eu falo, poxa, eu falei no podcast uma coisa que eu não devia ter falado, mas. Ou então não lembrei tal coisa que eu poderia ter falado. Tudo são momentos. A vida é feita de momentos, né? E eu sempre prezo para que esses sejam bons momentos. Que a gente possa estar aqui entre amigos, conversando numa coisa que a gente ama, que é a comunicação. Nós 4 aqui estamos no estúdio, somos comunicadores raiz, Sim. né? Forjados aí lá atrás, lá como o Cunha falou, que o cara hoje não sabe o que é um Gillette Press. PageMaker. Nunca procurou saber o que é um PageMaker. Então, assim, e a gente veio dessa história do nascimento dessas coisas. Então, a gente foi aprendendo com as dificuldades, né? Porque não tinha estrutura para nada. Então, eu sou grato a isso, Sique. Porque se eu sou quem eu sou hoje, foi porque eu passei por essa série de coisas, né? Rapidamente aqui, eu tive um jornal no interior no ano 2000, lá em Itaberá, interior de São Paulo, junto com o Paraná. Que foi onde começamos a fazer festa junto depois. A história é longa. Enfim, eu e um amigo meu, André, que é um amigo meu de infância. Inclusive, um abraço pra ele, tá morando lá no interiorzão hoje. Andrezão, gente boa. E aí, a gente precisa ter uma ideia assim, que a gente foi lá por um convite de um político da cidade,
que queria se tornar novamente prefeito lá, né? E aí, meu irmão, a gente alugou uma casa lá, criamos toda uma estrutura. Ô, Rick, a gente dormia no chão, irmão. A gente tinha só um sofazinho e a gente revezava. Então tinha uma lona lá, olha só. E a gente dormia num sofazinho e o outro dormindo na lona. A gente ia revezando. Cada noite cada um dormia de um jeito pra não ficar só um dormindo no sofá, por exemplo. Meu, aprendemos a cozinhar lá, compramos um fogãozinho velho. E assim, você vê, ó. Isso, ó, faz o quê? 25 anos atrás. Olha quanta coisa nós passamos pra poder hoje chegar nesse ponto aqui. Não foi fácil, não foi de graça. Entendeu? Então, assim, tudo foi construído com dificuldade, com momentos. E essa pessoa acabou não cumprindo com a gente. Olha só, se quisermos da nossa casa... Porque eu morava com a minha mãe e meu pai. Por mais que a gente não era uma vida rica, era uma vida. Ninguém ia passar fome, certo? Lá não, a gente passava aperto, irmão. De nós não ter dinheiro pra comprar alguma coisa. E aí ligava pra pai e pra mãe, que é chato você fazer isso, né? Porque você saiu de casa, tem que andar com as próprias pernas, né? E a gente foi emancipado com 17 anos pra construir esse sonho. E passamos M coisas para que hoje isso que nós temos aqui na nossa mão se tornasse realidade. Então tudo isso que eu passei, que eu vivi, eu trago como coisas que foram necessárias para a gente poder ter um amadurecimento. Eu tava até conversando com o próprio André esse dia que ele veio aqui para São Paulo, e a gente é pai, né? Aí ele tem um garotinho quase da idade do meu. Aí eu falei assim, irmão, você dá tudo que seu filho pede? Aí ele falou assim, mano, 90%. Aí eu falei, eu não pude nem julgar o cara. Eu falei, eu também. Por quê? Porque eu não tive. Eu não tive, infelizmente, um pai presente. Eu não tive coisas que eu queria ter, que toda criança sonha. Infelizmente, não. Às vezes eu não tinha um livro para ir pra escola. Tinha que tirar cópia, né, do livro na biblioteca. Tem gente que nem sabe o que é biblioteca, hein, Cic? Mas existia lá, pra gente poder fazer trabalho, não tinha internet, né? Então, assim... E isso acabou forjando o nosso caráter. E a gente hoje, como pai, fica pensando se tá certo ou tá errado. A gente dá tudo que o nosso filho quer. Eu dou, só que não. Tipo assim, eu dou, mas pensando, tipo, cobrando também que ele seja um bom aluno na escola, que seja uma boa pessoa. Sempre fazer ele entender de alguma forma que aquilo ali não tá chegando de graça na mão dele. O Cunha é mais bravo que eu. O Cunha, ele é mais assim que eu. Ele é mais assim. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque tem a ver também. São escolhas. Sim, ó, cortando um pouquinho. O meu filho, se você chegar num dos meus filhos e falar assim, eu tenho 4 filhos. Tenho 3 sangue meu e uma que veio junto com a mãe dela pro segundo casamento. Então é minha filha. Eu costumo dizer pro meu filho assim, quando ele pede alguma coisa, você pergunta pro meu filho assim, Isaac, tem 4 anos. Quem é o Shen? Ele vai falar pra você, Shen, Shan, Shen. Ele quer pai, eu falo Shen. Shen, Shan, Shen. É isso mesmo. Conhece o chinesinho Shen? Então nem tudo, eu sou igual a ele também, nem tudo. Aqui, tá certo. Show de bola. Então, assim, a gente precisa passar por algumas coisas na vida para dar valor naquilo que a gente construiu lá. Só que eu não sei se essa geração que a gente vive hoje, pela questão da internet, da informação ser rápida, a molecada também é assim. Eu falo, eu com 10 anos comia areia, se marcar. Sim. O moleque hoje já tá PhD, o moleque já... Meu, o moleque faz jogo com 10 anos de idade. Né? Você vê que tem prefeituras, que nem em Barueri, por exemplo, tem sala maker e aquelas salas com robótica. Minha molecada com 8, 10 anos já tá fazendo isso. Na nossa época, ela puxando um carrinho na rua, brincando de bolinha de gude, né? Fazendo Então, latinha assim, de sardinha. A informação, eu tô falando isso pra poder chegar na informação. A informação chega muito mais rápida neles hoje do que chegava na gente. Sim. Né? E isso às vezes acaba assustando também. Pra nós pais, podemos filtrar, né? O que chega e o que não chega. Como é que você vai saber às vezes o que seu filho tá vendo no celular? É complicado. É informação também. Não é fácil, não. Então você tem que acompanhar. É difícil. Não é fácil, Show. não. E você, Cunha? Eu acho que é assim, o Cid. Porque já virou assunto, né? Falando de pai, filho, né? Eu acho que é assim. Isso é uma coisa que já aconteceu, acontece e vai acontecer não só comigo, com todo mundo que trabalha com comunicação, cara. Que é, às vezes, você ter a experiência, já ter vivido aquela situação que está na mesa e você não ter voz, por algum motivo. Por algum motivo, alguém vai ter a voz mais alta que a sua. E não vai ter as mesmas ideias, nem o mesmo conhecimento e nem a mesma trajetória. Então, isso aí não é uma coisa exclusiva minha. Já aconteceu várias vezes.
né? A gente trabalha muito com política, trabalha, né? Só não acontece no privado é menos, porque quando ele te procura é porque realmente ele não tem quem faça, ele não sabe fazer, ele precisa de uma direção, né? Na política é diferente. Todo mundo entende de comunicação política. Todo mundo entende, velho. Todo mundo entende. Entendeu? Então, às vezes, o cara que tem lá 15 mil seguidores com 14 mil comprado, às vezes ele vai ter mais voz que você numa reunião. Exatamente. Que você é um cara que já participou, que já estudou, que assim, faz curso com grandes comunicadores, né? Políticos. Então, assim, isso já me abalou muito. Hoje já não me abala mais. Porque quem tem que perceber isso é o cara que tá na ponta, cara. É o cara que é o político que tá lá, que tá te contratando. Ou... Porque assim, você não tá naquela mesa à toa. Já começa por aí. Sim. Né? Você já começa por aí. Então, assim, eu não sei muito por que acontece isso. Talvez as pessoas pensam o seguinte, pô, se eu deixar aquele cara dar muita ideia e as ideias dele for pra rua, e aí lá na frente, quando acontecer, eu não vou ser lembrado, o cara vai ser lembrado. Só que as pessoas esquecem o seguinte, se não chegar no objetivo, ninguém vai ser lembrado. Sim. Ninguém vai ser lembrado. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que a maior dificuldade para quem trabalha com comunicação é muitas das vezes lidar com outra pessoa que trabalha com comunicação. Falou. Entendeu? Esse é um É que nem ponto. motorista, né? Vale Cada um dirige de corte, um hein? jeito. Esse é um ponto. É verdade. Entendeu? Então, assim, na minha opinião, cara, eu não tenho medo de falar, não, cara. Eu sou um cara que tá na comunicação faz 20 anos, velho. O maior problema, às vezes, de você trabalhar com comunicação é trabalhar com quem faz comunicação. Porque naquela palavra todo mundo acha que tá certo. Eu sou da seguinte maneira, ô Sik. Vamos juntar o meu com o seu e fazer um. Comunicar. Fazer-se Você comum. entendeu? Sim. Você entendeu? Porque assim, você tem uma experiência, eu tenho outra experiência. Então vamos juntar as duas ideias, vamos fazer uma. Ou vamos fazer uma ideia sua, uma ideia minha e vamos fazer o quê? Qual que é a ideia? Alcançar o objetivo final? Então vamos trabalhar para alcançar. Porque senão você desestrutura todo aquele grupo de comunicação que está lá. Aí quando você menos imagina, tem um grupo de comunicação aqui, aí tem um grupo de comunicação paralelo. Aí um não se conversa com o outro, mas todo mundo vai em cima de uma pessoa só. Sim. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo o maior problema hoje é isso. E eu sei que não vai acabar, que vai continuar e vai só piorar. Porque, assim, todo mundo faz comunicação e eu respeito todo mundo que faz comunicação, independente de ter estudado ou não. Se o cara tá lá é porque alguém tem oportunidade para ele, Exatamente. né? E a oportunidade, ela é difícil. Então, se você teve oportunidade, independente de qualquer coisa, abraça e já vai lá e estuda pelo menos um pouquinho. Ou encosta em alguém que entende, né? Agora, da parte boa, como você falou, os prós e contras, aí vem a parte boa quando você é uma pessoa que os caras te escutam, cara. Que aí você vê aquele projeto que você tinha na sua mente, criando o corpo, né? Virando um boneco de verdade, indo pra rua, acontecendo. Não pra você ter aquela vaidade de falar, pô, fui eu. Não pra isso, cara, mas pra assim... Tudo aquilo que você passou e tudo aquilo que você escutou está sendo executado hoje. O seu esforço de você estar lá 1h da manhã assistindo um vídeo de um cara que é especialista, entendeu? Tá ali pagando um curso, indo para São Paulo ver palestra, né? Que isso aí ninguém vê, irmão. Né? Não. Isso aí ninguém vê. O cara acha que você entende do nada. Então, assim, eu acho que se os grupos se unirem quando eles estão por um mesmo objetivo, vai ajudar muito a não ter frustração dentro de qualquer tipo de situação de comunicação. Não apenas em campanha política, não apenas no público e não apenas no privado. Eu falo no geral, né? Eu acho que cada um tem sua oportunidade, cada um tem seu lugar ao sol. Só perde a oportunidade quem vacila. Só perde a oportunidade quem já tem, quem não dá o seu melhor. Então, se você é um cara que você está naquele grupo há algum tempo e você dá o seu melhor, você vira referência. E a referência ninguém tira de você, irmão. Porque você Show de disse, bola. hoje você nos considera duas referências Sim. em Itapevi na área da comunicação. E ouvir isso de uma pessoa que nem você, tirando a questão de a gente ser amigo, Sim. a gente sabe que você nos trouxe pela questão profissional, é muito gratificante. Porque nós construímos esse momento aqui.
Nós construímos esse momento. Então, tudo é fruto de trabalho. E outra, assim, que ninguém vive de fumaça. A gente brinca de negócio de fumaça, tá fazendo fumaça e tal. Mas na hora que precisar fazer de verdade, irmão, você vai ter que saber fazer. Se você não fizer, você vai rodar. Difícil, irmão, não é chegar, é permanecer. Chegar, um monte de gente chegou já. De dar exemplo na política, meu vereador, quantos já não passaram? Você conhece aí várias cidades passaram, vereador? Sim. Passou, irmão. Os que foram, que se dedicaram àquilo que eles realmente acreditavam ser um plano de vida, de trabalho, de que eles acreditavam, virou deputado, virou prefeito, continuou vereador, mas se manteve. Exatamente. Se manteve, virou um assessor de um deputado. O cara se manteve dentro do jogo. Por quê? Porque ele soube fazer. Ele soube mostrar que o trabalho dele é bom. Entendeu? Essa é a minha opinião. Fechou, legal. Pessoal, nós já estamos quase completando 1 hora já. Já, Sique? Já, Caramba, a meu. conversa O foi Cunha boa. fala pra caramba, hein, meu? Não, mas eu vou O falar... cara fez uma curso aí experiência- com você aí. O Cunha fala demais. É, Sique. você, Caramba, ó, você tem o curso Fale em Público, você tem o curso Fale Muito em Público. É. E por falar... Fale para valer em público. E por falar no curso, eu tenho você que está assistindo aqui, este podcast, Destrava a Voz, ele veio realmente para falar um pouco mais sobre os cursos que eu dou, de oratória, Sim. persuasão, sobre o e-book. Eu tenho um e-book que chama Destrave a Voz, que é aquela pessoa que ela tem dúvida, ela tem medo e ela não consegue falar. Eu ajudo ela a destravar. O e-book é muito bacana, está na Hotmart, ou se você tiver interesse também, me chama aqui no WhatsApp que a gente envia para você. O e-book está apenas R$19. Eu tenho também a mentoria. Às vezes a pessoa, pô, sim, que eu vou fazer uma apresentação, um TCC, alguma coisa, e eu preciso para ontem. Em 2 horas eu ensino ele a conseguir se conectar com o público, construir um discurso e tirar aquele medo de falar em público. E depois eu tenho um curso mais longo. Ok? Então você que tem interesse, vem para cá. E para nós Vendedor, fechar... aprendam, Tem- aprendam. Tem que Apenas sempre jogar o puxar jogo. para vender. Apenas jogar o jogo. E para falar de uma boa experiência ou má experiência de falar em público, da comunicação, eu vou falar assim, olha, que o microfone ele dá poder. Sim. E você, quando está apresentando um evento, eu sempre falo, meu, você tem que tomar cuidado para quem você entrega o microfone. Eu vejo pessoas que estão ali apresentando um evento, ele se empolga, pega o microfone e do nada, fulano, fala isso. Igual esses dias eu vi um jornal, Meu Deus. o jornalista, ele quis falar mal que estava do local da Cracolândia. E aí o jornalista falou, nossa, aqui era um local da Cracolândia, muito inseguro. E aí, senhora, o que a senhora acha? Ela falou, eu moro aqui, não, tá seguro. Tá seguro, sim. Aí ela falou... Desconstruiu o cara. Aí ele falou, não, mas e quando à noite, assim, o fluxo? Ela falou, não tem mais fluxo aqui, não. Ele tá quis arrancar iluminação. dela o que ele tava buscando, mas desconstruiu ele. Era ao vivo, ai, Tu vê o que fazer. não cometa esse erro. Porque uma vez, eu estava, época de campanha, um candidato a deputado muito conhecido na cidade, que tinha aí, o cara pegou e falou assim, que vamos pra rua, pegou o caminhão de som, nós fomos pra um bairro. Chegou na frente de um bar, tinha um cara lá e o cara toda hora, deixa eu falar. Eu ia saindo Você e conversando, saindo. pra lá e Ele, pra deixa cá. eu falar. Tal. Aí ele falou assim, meu, sou professor, deixa eu falar. Eu falei, parabéns, tal. E saí. Aí esse cara chegou até o candidato e falou pra ele assim, deixa eu falar, sou morador aqui. O candidato falou pra mim assim, Sique, deixa ele falar. Eu sempre aprendi, não entrega o microfone, Não. porque o microfone é uma arma. É uma arma. Aí eu falei, sua conta. Ele, beleza. Peguei e entreguei o microfone. O cara pegou e falou assim, pessoal, eu sou o professor fulano, moro muito tempo aqui neste bairro, e esse bando de Meu na época Deus de do campanha céu. aparece aqui pra só pra enganar a Você gente. já Eu quero que imaginava. vocês, todo mundo vai pra pi. Aí o cara olhava pra mim e fazia, Corta o quê? Você aqui deixou? corta, deixei. O cara arrebentou. E os caras no bar rachando a risada. Depois que o cara escorraçou todo mundo, ele fez assim pra mim. No Valeu. microfone. Obrigado. Eu peguei o microfone, o candidato a deputado falou assim pra gente, entra dentro do carro. Todo mundo entrou dentro do carro, foi embora. Acabou a Pronto, caminhada. então, microfone dá poder. Tome cuidado pra quem você É. entrega o microfone. Inclusive, se for, falou pro professor. Sim. E se for o professor Toledo, nem presta também não. Não, Porque Totô, ele não não. devolve o microfone. É verdade. Ele vai querer ficar falando aí, vai tomar seu emprego lá, assim, que vai isso querer mesmo. ficar falando. Um abraço pro professor Toledo aí. Gente Referência, boníssima. gente boníssima. Nós já estamos indo para o final, né? Eu gostaria não. Uma dica aqui, pessoal. Quando você fala assim, ó, eu gostaria, ia, então você não gosta mais. Isso que eu ia te falar agora, tá vendo? Aí você me fala, então. É aquele não, negócio. Eu ô, quero. Posso te fazer uma pergunta? Faça outra. Você já fez Já uma? fez uma. fez uma, É. Esses dias eu tava Faça a falando- segunda. Sim, eu tava falando pra pessoa, ele sempre fala gostaria, eu queria, então eu falo, você não gostaria, você não queria, você quer, tá? Mais uma dica aqui. Então eu quero que vocês falem aqui pra gente do podcast de vocês. O dia, o horário. Fala um pouquinho mais do podcast. Fala aí, fala aí. Bom,
É pra encerrar? Eu vou dar Já estamos aí no já vou meter um primeiramente, então. Ele fez o curso Fale Muito Mesmo. Vamos ver se eu fui um bom aluno pro SIC. Opa. Primeiramente, eu quero agradecer, irmão. Agradecer o convite. Agradecer esse momento de nós podermos estar aqui hoje falando sobre o que a gente gosta, que é a comunicação, né? Falando um pouco do nosso trabalho. Isso tem uma coisa que não tem preço, né? Tem valor. Valor, mas não tem preço. Eu quero agradecer quem vai estar nos acompanhando também aqui, assistindo o programa. Te desejando já sucesso, meu irmão. Sabe que você é uma pessoa muito querida por nós. Um cara que a gente tem um grande carinho. E pedir que as pessoas divulguem esse programa para que outras pessoas também possam estar acompanhando e prestigiando esse trabalho que você está lançando hoje, né? O nosso programa é todas as quartas-feiras, vai pela TV Barueri, tá? Ele é pelo YouTube transmitido, então você entrando no YouTube, só digitar lá TV Barueri. Aí tem um link lá, que é o Expressão Podcast. Lá, é como se fosse uma pastinha. É a aba do podcast. É uma aba do nosso podcast. Lá temos todos os... Sempre lá vai correndo o programa, né, Cunha? Acho que é 195 já. Porque nós perdemos alguns que, quando hackearam a página da TV, 170, nós perdemos uns 10, 15 lá. Inclusive já o seu. Passaria de 200, inclusive o seu também foi embora. Diz que foi os caras lá do Líbano que pegou lá, né? Lá. Enfim. Aí é os caras esse pessoal que eles pagam pra ter seguidor, sabe? Sim. Aí com 1000 lá o negócio. Enfim. Então o programa está lá todas as quartas-feiras. Ele fica ele é ao vivo, né? A partir das 19 horas. E ele fica disponível lá nessa aba que o Cunha mencionou, do Expressão Podcast, dentro do YouTube da TV Barueri, né? Então você que não conhece, convido para conhecer o nosso programa. Inclusive amanhã estaremos lá recebendo 2 convidados especiais falando sobre direito, né, Cunha? Lá nós falamos sobre todos os assuntos, né? Temos um perfil mais político, por trabalhar muito com política, né? Mas não deixamos também de atender outras coisas ligadas à nossa sociedade, né? Recebemos comunicadores, recebemos empresários, comerciantes, atletas, esportistas, pessoas ligadas também ao terceiro setor, né? É um programa democrático, como nós falamos aqui no começo. Então, se você quiser participar também, pode nos procurar. Vou falar no final das nossas redes sociais. Vamos combinar de conversar. A gente vai lá, participa. Lá é para as pessoas poderem contar boas histórias, Sique. Show. Isso aí. Lá, fala um pouquinho aqui pra mim de você. E se alguém quiser rodar... Lá, ó. Cunha. Cunha. E se alguém quiser... Eu quero fazer um banner, assim. Fiquei sabendo que tem uma amiga minha aí que tem a Tendência. Então, fala um pouquinho aí da Tendência, alguma coisa assim. Primeiro, quero agradecer você, Sique, pelo convite de estar aqui hoje no seu primeiro programa aqui, né? No Destrave a Voz, ó. Marca esse nome aí, galera. E te desejar boa sorte. Esse é o primeiro de muitos. Eu, pessoalmente, acho que você já demorou para ter feito um podcast seu. Acho que você já poderia ter feito isso antes, porque você é um cara que todo mundo conhece, todo mundo gosta e se comunica muito bem, né? Então, eu quero agradecer o Lion aqui, meu parceiro de Expressão Podcast, de amizade aí há 25 anos, 20 anos. Ao Andres, que tá ali, ó. Tá ali, ó, a cara dele, ó. Conheci os caras, tudo cabelo preto, tudo cabelo branco. Com pescoço e cabelo preto. E eu continuo com meu cabelo preto sem pintar, velho. Sem pintar, aqui, ó. né? Então, assim, quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer a todos que nos assistem às quartas-feiras, às 19 horas, porque lá só existe graças a quem tá do outro lado da telinha, que tá assistindo, né? A todos os convidados que passaram lá até hoje e os que vão vir, vocês podem ter certeza que vocês têm um espaço muito especial na nossa história, né? Na nossa história. E nós temos também os nossos parceiros comerciais lá, né? A Tendência Comunicação é um dos parceiros que toma conta lá da nossa parte de mídia, né? Que faz toda a parte de divulgação. O rodapé aqui é Tendência, aí, ó. Faz toda a parte... exatamente. Faz toda a parte de comunicação lá do nosso podcast, né? Quem quiser estar conhecendo um pouquinho mais, pode ir lá no tendenciacomunicação.com.br, lá no site. Lá tem as redes sociais, né? @Tendência Comunicação. Então, assim, eles atendem desde o digital até grandes impressões. Banners, faixas, adesivos, você que quer fazer seu evento. Que, meu, é só entrar em contato com a Verônica lá, ela vai bater um papo com vocês. E só tenho a agradecer, né? E parabéns aí, mais uma vez aí, por esse programa que já tenho certeza que já vai começar estralando. Show de bola, pessoal. Então, olha só. Então, você que
quer saber, divulgar seu jornal, sua informação no jornal, Expressão, impresso, online, lá, ó. Tendência, pessoal, banner, panfleto, tudo. Campanha política. E sempre tem gente que pensa que é só de 4 anos. Não. Pré-campanha. Tráfego pago de verdade. Sim, de verdade. Não é um negócio que... Quem quer ser candidato já na próxima, já pode procurar. Já tem que trabalhar já agora. Então, Tendência, comunicação.com.br. Isso mesmo. E outra coisa eu vou falar aqui antes da gente fechar aqui, pessoal. Tem um carinha que tá atrás das câmeras, que eu tenho um carinho muito grande por ele. E eu sempre disse o seguinte pra ele, Lion. Cara, eu ainda vou apresentar um evento com você. Porque eu sempre admirei o talento dele. Eu tive esse prazer já, hein? O Andres é o cara. O cara é bom, o cara é bom. Não é porque é meu amigo, não. E ele vai participar mais. Ele tá ali meio tímido ali atrás, mas ele vai participar mais. O Andres é um cara. E a gente teve o prazer no show da Simone Mendes apresentar junto aí. E pra mim era um desejo que eu tinha ter esse cara talentoso ali junto com a gente. Nós fizemos um evento muito bacana, aonde eu e ele trabalhamos, ele colocou música, agitou. Interagiu ficamos ali, né? 3 horas segurando o público. Não é fácil, não. Chegar. A ansiedade do público é gigantesca, né, meu? Tem uma hora que o público ele já está querendo que começa, e aí eu tenho que ter um cara como o Andres ali atrás, e às vezes teve um momento muito importante pra gente fechar aqui, eu falei assim, pessoal, vocês não vieram aqui pra assistir o Six Souza, vocês vieram aqui pra assistir Simone Mendes, e ele tocou um teco da música lá, e aí o povo, consegui reverter aquela situação, porque o cara é bom. Então, DJ, né, irmão? Ele é DJ, ele é top. É que eu falei de ser profissional, irmão. Ser profissional. Então, pessoal, olha, quero agradecer. E o Anderson falou assim, ali atrás, Siki, não esquece de falar pro pessoal de curtir, dar um like, comentar, tá? Pessoal, então, toda quinta-feira, às 19 horas, vai pro ar o podcast Destrave a Voz. Está aí também. E o podcast, vou ser sincero, assim como eu falei do jornal, como eu falei da tendência, o podcast é para divulgar o nosso e-book. Lá, você quer destravar a voz, vai lá, adquira o e-book e eu duvido que você não vai falar melhor em público. Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Lion, meu irmão, obrigado. Agradeço, irmão. A vida é uma roda gigante. Pois Tive o prazer de fazer o primeiro de vocês. Vocês sejam o meu primeiro. Cunha, você sabe a admiração, o carinho que eu tenho por você. Tamo junto, é um cara assim que eu tenho certeza que Deus vai abençoar, vou chegar onde eu quero ainda. E é um dos caras que eu quero retribuir. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém. O meu amigo Andres, obrigado aí, Andres. Que, Andres, teve um dia que eu cheguei aqui triste, o Andres falou assim, irmão, faz um podcast. Pronto. Falei, então vamos embora. Então, isso também, esse cara aqui, ele me intimou a fazer o podcast, o negócio tá desenrolando. E quero agradecer a cada um de vocês por terem acompanhado a gente até agora, pessoal. E como eu sempre falo, vem comigo.